Que a paz de Jesus acalme teu coração. Que a paz de Jesus coloque você na frequência da vida. A frequência da vida é lenta. A frequência da vida ela é calma. Sem lentidão, sem meditação, a vida passa sem sentido. A vida passa vazia. A vida requer, né, essa capacidade de parar e ouvir. A vida requer escuta, requer um olhar atento, um olhar gracioso, um olhar sensível. A vida ela precisa de poesia, né? E a gente com muita frequência vive de maneira grosseira. Agitadíssimos é o tema de hoje. Não por acaso eu inicio o nosso culto convidando cada um de nós a experimentarmos a paz de Jesus dessa forma. Por que essa correria? Né? Aonde você quer chegar com essa correria? Deus, o Criador, avisa para você que você não deve nada. Vá viver. Vá em paz. Né? Respira. Porque toda dívida foi rasgada na cruz do Calvário. Não tem promissória nenhuma contra você. Você está correndo atrás do quê? Eu queria convidá-los a ficarem em pé junto comigo, por favor. Eu quero fazer uma leitura orante de um texto que no calendário litúrgico do cristianismo pontua este domingo. Né? No calendário litúrgico do cristianismo, esse é o domingo de Ramos, que é o domingo que celebra, né, na narrativa bíblica, celebra na proximidade da paixão de Cristo, da prisão e paixão e morte de Cristo. Paixão é sofrimento, não é? Esse domingo celebra uma entrada que a gente começou a chamar de triunfante, mas ela não é triunfante, ela é uma entrada significativa, profética de Jesus em Jerusalém. Porque os reis, quando entram na cidade, eles entram cavalgando, né? Entram com carros e cavalos, entravam, né? Nas culturas em torno das várias histórias da Bíblia, entravam com cavalos, com carros que era uma montaria de quem vinha para conquistar, de quem vinha para dominar, quem vinha para impor o rei que deveria ser venerado, que deveria ser obedecido. Mas Jesus ele toma o texto de Oséias, fiquei na dúvida agora qual dos profetas, que descreve Deus como um rei que entra na cidade montado em um jumentinho. O jumento, ele também era real, mas ele era uma montaria de passeio, de quem não vinha para a guerra, de quem vinha para a comunhão, para estar entre os seus, de quem não vinha para exigir nada. Não era um animal de guerra, era um animal de paz. E Jesus toma um jumentinho e entra encenando o reino de Deus, que não é um reino que busca o poder violento deste mundo, mas é um reino que busca a comunhão e a paz. Eu queria que você ouvisse a leitura bíblica no teu coração, como quem ora. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam,
Seu rei se aproxima, olha que imagem linda. Ele é humilde e vem montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão, fazendo um tapete, porque era assim que se recebia, né, alguém que era admirado e querido, alguém que merecia honra. Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Aleluia. Senhor, o nosso coração, ele precisa da palavra, da Bíblia, para narrar a nossa história. Nós contamos a nossa história junto com essa narrativa, porque também nós desejamos um outro tipo de vida, um outro tipo de reino. Não um reino disputado pela violência e para a dominação, mas um reino que promova a paz. Um jeito de viver que espalhe misericórdia, compaixão. Um jeito de viver que torne a vida propícia. Senhor, nós aceitamos a Tua chegada nos nossos corações, montado no jumentinho. Aceitamos o convite à paz e à comunhão. Eis aqui o nosso coração, porque enquanto nós cantamos, oramos e nos vemos e nos cumprimentamos, o Teu reino, ele é costurado entre nós. Que a Tua paz, ó Deus, seja espalhada pelo Seu Espírito nessa manhã de domingo, nesse domingo, em todos os corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá louvar ao Senhor nessa manhã. Louvem a Deus com palmas, louvem a Deus com alegria. Sejam todos muito bem-vindos à Betesda. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. O Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Glória, Senhor da história, Rei de vitória. Era pa 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 pa, era pa 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 para, era pa 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 pa, era pa 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 para. Agora cante conosco, ó. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como o Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história.
Que lindo! Estamos só começando e você está convidado, convidada a estar conosco nesse momento, nessa manhã. E é tão bom, né? É um período que a gente se encontra depois de uma semana desgastante pra caramba, né? Essa semana tive uma triste notícia e eu faço questão de compartilhar com vocês, né? Porque quando a gente compartilha com o outro, parece que dá um pouquinho mais de fôlego, né? Pra gente continuar a caminhada. Infelizmente, uma esposa de uma amiga minha, ela cometeu suicídio. Aliás, tá no processo, né? Tá muito mal, tá na UTI. E escapando, ela vai ter sérias sequelas. E isso foi um baque, sabe? Porque são pessoas que precisam de nós. São pessoas que precisam de uma escuta ativa. São pessoas que precisam de um abraço sincero, sabe? São pessoas que precisam de mão estendida. E o que eu tenho aprendido nessa minha jornada cristã é que nós somos humanos. Somos meros mortais, né? Somos pessoas que precisam de cuidado. Nós precisamos da graciosidade de Deus. Tem uma música que fala sobre isso, que eu acho linda essa música, essa palavra, graciosidade, né? Gentileza, esse cuidado, esse olhar especial. Porque às vezes a gente tem essa mania mesmo de querer dar conta de tudo, mas nós não damos, né? Nós sempre percebemos que nós somos frágeis demais, né? Que nós somos carentes, que nós necessitamos de cuidado. E esse autocuidado a gente precisa estar exercitando dia após dia, né? Nós precisamos nos ouvir, nos abraçar, cuidar de nós e cuidar do outro. O amor de Deus é isso, é esse cuidado mútuo. E será que você consegue nessa manhã fazer isso? Ó? Se abraçar, a gente fala tanto em abraçar o outro, né? Mas se abraçar é tão bom. É tão bom sentir que a gente se ama, né? E essa convicção não é tão fácil assim, porque a gente vê muito o outro, né? A gente se vê muito no outro e isso é altamente psicanalítico, né? Se encontrar no outro. Mas olha para você, sabe? Olha para esse privilégio de estar aqui nessa manhã, curtindo esse afago, curtindo essa autoescuta. E que você possa aproveitar, meu querido e minha querida, esse momento de estarmos juntos e vamos louvar, né? Essa próxima música, ela fala disso, do nosso louvor e como é bom sentir que nós podemos declarar que nós temos um Deus que olha pra gente. E esse Deus que cuida, viu? De verdade, eu digo isso por experiência própria. Eu sinto o cuidado de Deus, mas o cuidado de Deus também está no próximo, né? E está nesse olhar pra gente, reconheça. Deus te ama, meu querido, minha querida. E vamos lá. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sobre a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. Vamos lá? Agora canta comigo. Vocês já perceberam que eu já estou rouca, né? Começou agora. Vamos lá, louvem com palmas, com alegrias, com dança, com voz. Eleve sua voz a Deus e louve. Declare, ó, tu serás a nossa força.
nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver ao ouvir a tua voz e te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Maravilha, Ele é a nossa força e a nossa salvação. E independente, gente, de qualquer, porque a gente falha. Nosso dia a dia é um dia de humanos. E eu não consigo conceber a humanidade sem erros. A gente erra, né? A gente erra em não escutar, erra em não acolher, erra em não se cuidar, né? Porque é um erro, porque nós somos criaturas vindas de um Deus celestial que tem toda a soberania reinando em nós. E aí, quando se fala nisso, é quando a gente se diminui, né? A gente se diminui e percebe que independente do que eu sou, independente da minha humanidade, Ele continua sendo bom. E esse continuar sendo bom é algo que nos dá ânimo para continuar caminhando e saber que o acolhimento dEle, que o cuidado dEle, a generosidade dEle faz parte do nosso dia a dia, né? E isso é gostoso. E na palavra de Deus ela nos fala, né, nos versículos de João 14, 1 a 6. Eu vou recitar aqui para vocês, fazer o meu teste de EBF quando era da Batista, que eu gostava, a gente fazia aquelas competições para a gente decorar, né, os versículos. E aí é engraçado não, interessante, mas a gente sabe que isso é científico. Eu aprendi lá quando eu tinha 10 anos e eu sempre venho recitando esses que eu aprendi lá. Né? Aquela coisa meio que mecânica, mas que acaba dando certo. Então, João 14, 1 a 6 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, como sabemos para onde vais, se não sabemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Errei? Deu certo? Amém. Então, Ele continua sendo bom. Esse próximo cântico, ele é maravilhoso. E ele fala desse cuidado, dessa bondade. E a gente vai aprendendo a confiar, né? Em um Deus que é bondoso, em um Deus que cuida de nós. Escuta conosco, quem souber já canta conosco, mas é uma letra maravilhosa. Que ela seja uma oração constante na sua vida. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aí eu te convido a declarar e dessa forma você sair do seu lugar. Você vai sair do seu lugar agora. Você já se abraçou nessa manhã. Agora dê abraços. Distribua abraços. Distribua, mencionando bênção. Deus te abençoe. Deus cuida de você. Ele continua sendo bom. Ele continua te escutando. Ele continua te abraçando. Ele continua prestando atenção em você. Ele precisa estar ouvindo o que você tem também a dizer. Então quebre essas barreiras de aproximação. Quebre essas barreiras de autocuidado. Cuide de você, cuide do próximo, escute, aceita suas falhas e continue na caminhada, querido. Você não está só. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Delícia, né? Louvar, engrandecer o Senhor e falar das nossas fragilidades. Então, se colocar diante dele, saber que o Senhor está pronto ao nosso derramar, saber que a escuta ativa de Deus não falha, essa compreensão que ele tem conosco, né? Nos nossos momentos mais difíceis e momentos fáceis também. Cante essa canção conosco, se coloque diante dele. Se você quiser fechar seus olhos, se quiser levantar suas mãos, se quiser sentar, fique bem à vontade nesse momento de entoar louvores ao nosso Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai querido, Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua maravilhosa bondade, pelo teu cuidado, pela tua escuta, pelo teu acolhimento, pela tua graça generosa em nossas vidas. Nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, nessa manhã, respirando com esperança de que tu irás, ó Pai, estar conosco sempre e que nós somos instrumentos teus, Senhor. Nós temos a missão árdua e ao mesmo tempo feliz de podermos proclamar do teu amor, do teu cuidado, da tua graça e da tua generosidade a pessoas que perderam, Senhor, uma esperança, perderam, Senhor, essa visão de ter dia melhor. Ó Pai, nos usa, Senhor, como tu queres. Nos aperfeiçoa na nossa limitação, que nós possamos ser escutativa, nós possamos ser uma voz de esperança a esse mundo que precisa ouvir sobre o teu amor, sobre a tua bondade e sobre a tua graça. Estamos nos derramando diante de ti, Senhor. Me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agora eu quero ouvir as vozes mencionando essa parte dessa música, declarando do fundo do seu coração essa sua colocação para receber dessa graça maravilhosa que é do nosso Deus. Então cante conosco, eu quero ouvir só as vozes agora. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Que lindeza, né? Hoje tem um novo pregador. Meus amados irmãos, chegou a hora de nós dizimarmos e ofertarmos para o bom andamento da obra do Senhor. Não dizemos assim, oferte, dizime para que Deus lhe abençoe. Não, não existe essa barganha. Nós vamos ofertar ao Senhor aquilo que é parte da bênção que Ele já nos concedeu. E nós queremos esta obra em bom andamento e, por isso, nós fazemos a nossa contribuição. Nós temos a maquineta, temos também os envelopes para quem quiser ofertar em dinheiro, e os dados bancários que estão aí, que é o mais prático e o corriqueiro de hoje. Esses outros instrumentos são de pouco uso hoje. Então, nós vamos agora fazer a nossa contribuição para
o bom andamento da obra de nosso Deus. Aquele que sentado está no trono de glória e poder, reina e me vê entronizado entre os querubins, recebendo adoração. Faz questão de ouvir minha canção de louvor, pois de toda criatura preciosa aos teus olhos eu sou. Seu amor tu levanta do trono apenas pra ver como estou. Aquele que sentado está no trono de glória e poder, reina e me vê entronizado entre os querubins, recebendo adoração. Faz questão de ouvir minha canção de louvor, pois de toda criatura preciosa aos seus olhos eu sou. Seu amor tu levanta do trono apenas pra ouvir minha canção de louvor, pois de toda criatura preciosa aos seus olhos eu sou. Seu amor tu levanta do trono apenas pra ver como estou. Amém. Obrigado, Cláudia, por nos conduzir nesse tempo tão bonito. E assim, você quebrar o vaso de alabastro, deixa eu usar aqui a metáfora, né? E derramar esse perfume da sua dor, do seu sofrimento. Foi assim especial, a gente reconhece a grandeza disso, não é? Porque o que nos salva, e Paulo vai dizer aos Coríntios, que essa é a loucura da pregação, o que nos salva não é manifestação de força e de poder, o que nos salva é a manifestação da fraqueza, é ela que nos inclui. Quando alguém se mostra
na sua dor, a gente é salvo. Qualquer que seja, onde quer que seja, alguém que traz a sua dor, o seu sofrimento, partilha e divide, a gente experimenta a salvação. Porque a gente é imediatamente incluído, não é? Você é despertado. Você está dormindo aí nesse cochilo triunfante, nesse cochilo achando que nada afeta ninguém, que a vida é dos vencedores. Aí você acorda e diz, não, tem mais gente fraca, tem mais gente sofrendo igual a mim, né? Tem mais gente impressionada e preocupada. Mas não só, imediatamente você é puxado, né? Você é tirado da sua condição, às vezes, quase indiferente, né? Não é absolutamente, mas quase indiferente. Você é puxado para sentir a dor do outro. Quanta salvação há nisso? Tirar você, né, da tentação de uma vida isolada, egoísta. E aí o outro que se mostra te ajuda, né, a sair desse lugar ruim, desumanizado, e se aproximar do outro na sua fragilidade. Que bênção, né? Que delícia de louvor. Muito obrigado à equipe musical, ao nosso maestro, né, aos vocais que abençoaram. A gente percebe que é feito com capricho, né? Eles chegam aqui mais cedo, a gente ainda está acordando na cama, eles já estão aqui, preparando com capricho, com carinho, para que a gente tenha uma experiência de culto rica e abençoadora. Eu tenho que reconhecer isso daí, viu? Preciso reconhecer. Graças a Deus por isso. Queridos, o culto, esse lugar aqui que a gente se reúne ritualmente, ele é fundamental para o nosso projeto de igreja. Sem ele, a igreja se dispersa, se perde. É quando a gente reúne, né, a nossa vida em torno do Evangelho. O Evangelho que é essa força, esse poder de Deus, né, que produz significado o tempo todo para a nossa vida, para o que é bom, para o que não é bom, para o que é difícil, para o que desafia, para o que parece caótico. Aqui, né, o poder de Deus pulsa na pregação, na oração, no culto, nos louvores. Não subestime nada do que aconteça aqui, porque tudo isso é poder de Deus pulsando, inspiração, sopro, encorajamento, sentido para viver. Mas isso daqui depende de um outro movimento para que ele tenha consistência, para que faça mais sentido, para que tenha mais força, né? Depende de um outro movimento, que é o movimento fora desse espaço, não ritual, informal, despretensioso, né, de amizade, que são as nossas aproximações, todas elas. Inclusive quando você convida teu irmão para um happy hour, para sextar, né, para tomar um chopp, para comer um churrasco, para tomar um vinho. Essa semana o Cícero me convidou para tomar um vinho. Para quê? Para tomar um vinho, né? E aí ele botou ali uns queijos, Marco Antônio fez uns pães com pesto. Pense, a gente conversou, riu, falou mal da vida alheia. Eu que fui chamado. Foi chamado esse mas preferi ir para outro lugar. E tudo isso é tão intenso. E os nossos grupos, que é um esforço que a gente faz de promover essa aproximação. São grupos de aproximação. Tem vários. Um deles é o coral. O coral, ele é uma delícia. Além de tudo, muito divertido, para o desespero do maestro, que quer manter a gente concentrado nas vozes, nas entradas, né? Mas a gente é muito amigo ali, cria um vínculo que, né, é precioso na equipe de música, na equipe de diaconia, nos vários
movimentos de serviço, e nos nossos chamados grupos de aproximação, que é um grupo que reúne homens, reúne outro grupo, reúne mulheres, buscando ali pontos de comunhão, né, de afinidade. Nós temos um grupo, o grupo da diversidade, e eu, nessas últimas 2 semanas, participei de todos eles, até do grupo de mulheres, porque o grupo de homens e de mulheres aconteceu no mesmo endereço. Os homens lá no salão de festa, as mulheres lá no salão da minha festa, né? Lá no meu apartamento. E aí eu tinha que ir lá de vez em quando, falei com um, falei com outro. E ali a gente, eu estive no grupo da diversidade no sábado retrasado. O Márcio até escreveu um texto essa semana, maravilhoso, a celebração da humanidade, porque foi muito divertido. E a gente conversa sobre temas que às vezes são difíceis, mas são necessários, urgentes. A gente desconstrói coisas que a gente precisa se desvencilhar delas, a gente constrói projetos. E aí, quando a gente vem para o culto, tudo faz mais sentido. Você que não participou porque não pôde, ou porque por outra razão, eu sei que faz falta, a gente tem que dar um jeito de participar de alguma forma, porque tudo tem mais sentido, os rostos, se ninguém falar nada aqui na igreja, só a gente estar perto, se olhar, se ver, já é testemunho, sabe? O outro, a presença do outro já tem testemunho, por quê? Porque a gente compartilha a vida. Antes de estar aqui, a gente sabe um do outro, a gente cuida um do outro. Então, eu queria te incentivar bastante a fazer parte, viu? A se envolver. Outra coisa é o próximo final de semana, próximo domingo. É talvez o domingo mais importante da liturgia cristã, é o domingo da Páscoa. O domingo da Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, mas recupera a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte, e propõe ressurreição de vida. É um dia potente da nossa fé, da fé cristã. E você sabe que na Bethesda a gente procura traduzir a narrativa bíblica para os nossos dias, vivenciar, né, a Semana Santa, vivenciar a paixão, o sofrimento de Jesus, o silêncio depois da morte e a ressurreição com os elementos do nosso cotidiano, os elementos e significados do contemporâneo, do agora. Né? A gente faz isso o tempo todo e vai ser assim. O coral e a equipe de música estão preparando. Essa semana vai ser semana de muito trabalho para a gente, de ensaio, de afinar tudo. Uma apresentação linda para tornar o Evangelho significativo. Né? Vai ser um mergulho em poesia, em música, em estética. A maior parte das músicas é composição do Márcio Cardoso, que é o melhor compositor que eu conheço de música cristã, de música religiosa. É um compositor que não perde para os melhores compositores do Brasil. Eu digo isso sem medo de errar, pela poesia, pela construção melódica, harmônica. Né? Você vê ele tocando aqui, não sei se você presta atenção, mas assim, só ele tocar essa coreografia aqui das aranhas, né, que ele coloca cheio de notas, né, e eu lembro muito do Alisson sempre, né, quando o Alisson ia lá em Curitiba, o Márcio preparava as músicas que o Alisson ele era um compositor absurdo, mas muito intuitivo, ele não tinha muita complexidade musical, né? Ele não tinha isso, ele era mais intuitivo e maravilhoso. Mas eles diziam, rapaz, como é que o cara coloca tanta nota numa música dessa? Eu nunca imaginei que pudesse ser desse jeito. Então, gente, uma coisa linda. E para chamar os amigos, é uma chance das pessoas verem de perto, tá bom? Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração. E nós temos 2 temas. Um,
dois assuntos nessa oração. Um é o nosso querido Johnny, a Karine, a Bia e seus irmãos, família. Eles estão passando dias muito difíceis. A mãe do Johnny, há alguns anos, ela sofreu um AVC e isso trouxe várias restrições, bastante dificuldade. E essa semana foi uma semana muito difícil, está sendo muito difícil. Ela está na UTI com uma infecção respiratória grave e tendo vários problemas, né? E o Johnny, inclusive, preparou a gente para esse instante que talvez ele perdesse a mãezinha dele, tão difícil que está. Mas ela reagiu, ela está melhorando, mas ainda bastante difícil. Ele não está aqui porque está com a família, está com ela. Eu queria que a gente orasse pelo Johnny, por toda a sua família, a gente se juntasse a ele nesse momento difícil. E o outro assunto é uma despedida. A gente está se despedindo hoje da Aline e do João Felipe. Eu queria que eles viessem aqui. A Aline, ela é professora da UES no interior do estado, em Crato, e está sendo assim... Eu queria minha amiguinha, você me tirou da minha amiguinha. Daqui a pouco vocês vão estar juntos na salinha com as crianças. A Aline, ela tá vivendo um momento extremamente exigente para ela, porque ela tem que trabalhar durante alguns dias da semana em Crateús, eu confundo, em Crateús, e o filho aqui vai, vem, resolve, então assim, é difícil inclusive para cuidar dele. E ela tomou uma decisão de ir morar em Crateús para tornar mais fácil, mais simples, né? Melhor o cuidado, e dela mesmo, cuidar de si também, porque esse vai e vem não... É mesmo. Ele acabou de ser batizado com o Espírito Santo, está falando língua estranha aqui. E eu queria que a gente orasse e abençoasse a vida da Aline. Aline, você quer falar alguma coisa? Muito rapidinho. Por favor. Bom dia. Enfim, nossa passagem foi breve, né, pela Bethesda, mas foi muito significativa. Assim, foi nos últimos 3 anos, é o tempo que eu estou aqui no Ceará, eu vivi os melhores momentos da minha vida e o pior também, né? Eu passei no concurso, realizei um sonho muito desejado, esse concurso. Tive meu filho aqui no Ceará, também um sonho muito desejado. E no ano passado eu perdi meu esposo, né? E parte desses momentos eu vivi aqui na Bethesda. Então eu queria agradecer, foi uma passagem breve, mas eu senti o apoio da igreja, as orações dos irmãos, da liderança, que esteve conosco assim, todos os momentos. Eu sou profundamente grata a essa igreja que nos acompanhou nesses momentos e peço que continue orando e lembrando de nós. Estamos longe, mas perto, assim, no coração. E sempre que ela estiver aqui em Fortaleza, deve vir, né? Não dá para morar próximo de Fortaleza e não vir. A gente espera que ela venha aqui nos visitar para a gente matar a saudade. Vamos orar. Queria que vocês ficassem em pé para nós orarmos abençoando esse novo momento, essa nova fase da vida da Aline e do João Felipe, que seja bom, né? Ela já tem muitos amigos lá, vai morar próximo dessas famílias que também são funcionários da UES. Vamos orar? Eu queria pedir a alguém para que viesse aqui, talvez o pastor Márcio possa vir fazer essa oração, né? Em seguida também ore pelo Johnny e família, por favor. Pai querido, nós juntamos a nossa voz, fé e afeto pela vida da Aline, seu filho, que tomaram essa decisão de morar em Crateús, e nós abençoamos a sua ida, Pai. Agradecemos pelo tempo que ela passou aqui com a gente, que foi intenso, foi um momento especial, complexamente maravilhoso, Senhor. Que bom que a gente a conheceu e a gente pôde desfrutar um pouco da sua amizade. Que essa nova etapa da sua vida seja linda, seja frutífera
e faça um bem enorme para ele, Senhor, para o seu coração, para a sua mente, em nome de Jesus. Lembramos também, Senhor, da família do pastor Johnny, a sua mãe que está ali na UTI, precisando de cuidado. Quando ele compartilha dessa situação com a gente, Pai, no meu coração tem muita gratidão, porque a sua mãe pode provar da presença do Senhor através do Johnny, da sua família, ter esse momento de afeto e de carinho, nesse momento tão delicado, tão sensível, que a tua graça sustente, Senhor, o Johnny, a sua mãe, a sua família, nesse momento tão importante. Nós estendemos as nossas mãos e abençoamos aquela UTI, que seja cheia da tua presença, através do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda dá. Eu quero convidá-los à reflexão na palavra, mas não sem antes convidar as nossas crianças para que acompanhem a professora Ana Lúcia, que preparou um momento com elas, com os nossos filhos. O Caetano já foi, não sei se ele dormiu. Ele tem o hábito de dormir essa hora, é a hora que ele dorme na escola, na creche. A Olivia não vai, será? Leva a Olivia, ela vai sim. Olivia fez 1 aninho, a coisa mais linda do vovô. Nunca pensei que eu ia chegar nessa fase, chamar os bebês da igreja de netinhos, né? De me referir a eles como vovô deles. Mas o que eu temia me aconteceu. Eu quero dividir com vocês uma reflexão. Ela nasceu de uma expressão que vem sendo muito utilizada nas ciências humanas, nas disciplinas que estudam o comportamento humano, o sofrimento humano, os desafios da vida, que é essa expressão, agitados, desatentos e cansados, né? Que poderia ser excitados, desatentos e exaustos, que descreve bem o tipo de gente que nós nos tornamos. Gente que vive sob uma excitação dos sentidos, né? Vive sob estímulos exagerados e numa frequência extremamente rápida e veloz. O exemplo máximo que a gente tem são as redes sociais, né? Os aplicativos que a gente utiliza no telefone, que tem um deslize construído por algoritmos que nunca para. Você nunca vai chegar ao fim. Você nunca vai ver tudo o que você pode ver desse mundo. Isso é desesperador, porque isso é uma alegoria da nossa insuficiência. Nada nunca é bastante para satisfazer essa curiosidade excitada. E a gente se torna gente insensível, às vezes cínica, distraída no pior sentido, desatenta, né? Com o coração empedrado, com a atenção empedrada, incapazes de prestar atenção em coisas singelas, em coisas analógicas, né? Na textura de um alimento, na cor de uma flor, né? Na vida que passa ao nosso redor. E o pior de tudo, gente exausta, né? Não qualquer exaustão. Eu não falo de um cansaço do corpo só, né? Nem do cansaço apenas das emoções, do cansaço psíquico, mas de um cansaço pior do que esses, porque esses cansaços fazem parte de ser gente, né? Ser gente é cansar de vez em quando. O problema é que nós chegamos a uma fadiga que é existencial. Eu uso muito esse adjetivo, porque ele amplia e aprofunda o sentido do que eu quero dizer. Existencial que se refere ao ser, ao estar no mundo, né? Um cansaço de estar nesse mundo.
uma fadiga de ser, né? Com um horizonte de expectativa fraco, né? De uma ideia de futuro enfraquecida, embaçada, acinzentada, desgostada. Há pouco tempo saiu uma pesquisa sobre meninas, adolescentes, que um número cada vez maior de meninas que não veem sentido em viver. Adolescentes que acham que a vida não faz o menor sentido, que a vida não é boa, é ruim, que preferiam não viver. Né? Os números de suicídio são números que crescem o tempo todo, que escalam o tempo todo. Né? Não há uma, não é que cresce junto com o tamanho da população, é que cresce acima do crescimento populacional. Então não se trata de ser não é um traço apenas comum, não é um traço apenas normal de gente que por razões várias ou às vezes patológicas lançam mão do suicídio. É um traço alarmante que diz que alguma coisa não vai bem. Tem alguma coisa nesse mundo, nessas relações sociais, que não vão bem e que estão produzindo uma humanidade sofrida. Uma humanidade ou uma desumanidade. Uma desumanização da vida. E eu olho para o texto, que eu vou ler com vocês, que é a missão dos 70, os mais acostumados com os textos bíblicos sabem do que eu estou falando, os que ainda não conhecem vão conhecer melhor. É um momento, é um episódio que é recortado de um momento prático do discipulado de Jesus, em que os seus discípulos, no caso aqui, Lucas fala de 70, outros evangelhos falam de outros números, né? Porque o texto bíblico não tem essa precisão jornalística, ele quer falar do sentido do texto, né? Em que Jesus ele envia seus discípulos de 2 em 2, e ele os envia com a missão de ir às pessoas. E aí a gente, com essa tradição evangélica, estadunidense, colonizadora, católica, europeia, de evangelizar para colonizar, para conquistar, né? A gente sempre pensou essa ideia da missão como sendo um retrato, um mapa da criação de adeptos, ganhar almas para Jesus. O primeiro livro que eu li na minha vida, você pode ter misericórdia de mim nesse momento, o primeiro livro que eu li na minha vida, eu tinha 8 anos de idade, estava recém-alfabetizado, 8 para 9 anos, eu achava incrível o livro, porque eu via na prateleira do meu pai ministrava cursos no seminário lá em Santos, morava em Santos, no estado de São Paulo. O nome do livro é um livro escrito por Orlando Boyer, um missionário americano que esteve no Brasil. O nome do livro chamava Esforça-te para ganhar almas. Bem simples, bem acessível. Foi o primeiro livro. Eu não sei nem o que foi que eu entendi do livro, mas eu lembro de ter lido, sublinhado, né? Meu pai fazia isso também, né? E porque a nossa ideia de missão aqui era essa coisa de ganhar o outro, ganhar a adesão, aumentar o número, né? Proselitismo. No entanto, isso não está aqui, isso não está no texto, porque Jesus tem uma religião, ele é judeu, os discípulos têm a mesma religião, também são judeus, e eles vão falar com pessoas que também são judeus, são judias, são do judaísmo. A religião deles é o judaísmo. Não vai ganhar ninguém para nada. O que eles querem é ganhar as pessoas para a vida, né? E aí a missão deles passa por isso, passa por fazer parte da vida das pessoas. Entrem na casa, a gente vai ler aqui, né? Fiquem lá, não fica andando de casa em casa. Se envolve, faz amizade, né? Cura as pessoas, ou seja, cuida das pessoas. Do jeito que eu ensinei vocês, também faz o mesmo, né? Promovam a paz. A primeira coisa que tem que fazer é shalom.
sabe? Deseje paz, promova a paz entre as pessoas, né? E aí eles voltam dessa missão e Jesus faz uma espécie de avaliação do que foi isso que eles experimentaram. Olhando para esse texto, eu quero propor que Jesus está nos ofertando aqui como testemunho. Lucas nos dá esse registro de como viver no mundo. Esse texto é um resumão, é um cursilho, né, intensivo de viver bem, de ir e vir e estar bem. Portanto, aqui talvez uma saída ou algumas saídas para esse nosso cansaço de ser. Uma saída para essa condição desatenta, não é só desatenta, é uma desatenção angustiada. A gente não consegue entrar na frequência da vida. Está numa sintonia alucinada, frenética, que nos torna gente arruinada existencialmente. E eu quero ler com vocês, você deve acompanhar comigo. Eu projetei aqui uma tradução que é muito boa, diz assim o texto bíblico. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a 2, a todo o povoado e lugar para onde ele pretendia ir. E dizia-lhes, a messe, e eu botei entre parênteses para facilitar, a colheita, a safra, né, o produto da colheita, é abundante. Ou seja, vocês têm um negócio aí que vai mexer com as pessoas, é uma oferta de vida. Mas os trabalhadores são poucos, a metáfora que Jesus usa. Rogai, portanto, ao Senhor da messe que mande trabalhadores à sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis alforge, mochilão, bagagem, né, nem bolsa, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Porque as saudações aqui, especialmente, elas eram muito longas, né? Um bom judeu tinha sempre um barbão, que era uma alegoria da sua piedade. Aí eles se encontravam, um pegava na barba do outro e dizia como vai seu pai, como vai sua mãe, como vai seu tio, como vai seu avô, como vai Zacarias, como vai Ana, como vai o cachorro, como vai o gado, como vai... Então eram longas. Então assim, bora, vamos para frente, né? É mais ou menos isso. Isso foi o que eu aprendi no seminário, 30 e poucos anos depois eu lembro. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, Shalom, paz para esta casa. E se ali houver um filho da paz, vossa paz repousará sobre ele, caso contrário, ela retornará a vós. Permanecei nessa casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não vos desloqueis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Percebe? Vamos participar da vida das pessoas, curai os doentes que nela houver e dizei-lhes, aproximou-se de vós o reino de Deus. Que a gente já sabe que o reino é outra coisa diferente disso que está aí. Mas em qualquer cidade que entrardes e não fordes bem recebidos, saindo em suas ruas, dizei, até a poeira... Eu adoro isso aqui, cara, porque é um xingamento teatral, né? Até a poeira da vossa cidade que grudou em nossos pés, se lascar, em nossos pés, nós a sacudimos contra vós, no entanto, sabei que se aproximou o reino de Deus. Não é delicioso isso aqui? Eu vos digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Referência às cidades por onde Jesus passou, e ele entendia que havia ali uma atitude insensível, uma dificuldade de ouvir. Aí ele diz assim, se os prodígios realizados entre vós tivessem sido realizados em Tiro e Sidônia, há muitos se teriam convertido, vestidos de saco e sentando-se sobre cinzas. Todavia,
no juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidônia do que para vocês. Quer dizer, muito prodígio, espetáculo e nada. Nada. Muita coisa e vocês simplesmente não conseguem se sensibilizar. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Ao Hades descerá. Hades aqui é a morte, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 regressaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios submetem-se a nós em teu nome. Está amarrado, bicho. Queima! Cara, a gente é fera, submetem-se a nós em teu nome. Ele lhes disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus desdenha. Né? Uau! Né? O que é isso? Eu vos dei autoridade para pisotear serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Pô, não é isso não, cara. Não é manifestação de força, não é a palavra que está muito na moda, não é performar. Eu acho muito legal ter palavras que quando entram na moda, a pessoa, qualquer coisa que ela diz, ela tem que dar um jeito de botar aquela palavra na frase, né? Agora é performar, que é um anglicismo, né? Significa desempenhar, né? Não vos alegreis porque os espíritos submetem-se a vós, mas alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos nos céus. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos e a revelaste aos simples. Gente que precisa de muito pouco para se alegrar, para viver bem. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E tendo-se voltado para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados, estão vivendo bem, aqueles cujos olhos veem o que vós vedes. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram. E ouviram o que ouvis e não ouviram. Eu traduzo isso aqui como que queriam, mas não conseguiram ver. Estava lá, mas não viram. Estava lá, mas não ouviram. Amém. Eu queria orar com você mais uma vez. Senhor, nós queremos exercitar aqui a nossa fé, porque a gente precisa de fé. E mais do que de religião, a gente precisa exercitar essa capacidade de seguir na vida com esperança, essa coragem de dar passos decisivos em direção àquilo que é inusitado, essa força, como a gente precisa de se despedir do que não é bom para nós, mas se pregou em nós, se grudou em nós. Ajuda-nos hoje, Senhor, no exercício da palavra, a tomar decisões, a abrir os olhos, os ouvidos, a melhorar como gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu venho lendo um pouco de um filósofo, o Walter Benjamin, pessoal de humanidades, psicologia, de artes, arquitetura. Ele é um filósofo que permeia esses ambientes, política, né, ciências sociais. Walter Benjamin, ele morreu muito novo, morreu em 1940. Ele se matou, foi um suicídio, não por depressão, não por desistir da vida, mas por um ato de rebeldia. Ele não queria que os nazistas colocassem a mão nele. Ele falou assim: não vão botar a mão em mim. E se matou na fronteira, tentando fugir para a Espanha, entre França e Espanha. Isso, os nazistas ainda não tinham a dominação que vieram a ter, né, nos 5 anos seguintes, que foram os anos da Segunda Grande Guerra Mundial. E ele tinha uma formação teológica, ele tinha uma mística materialista, uma mística não teísta. Tinha uma formação, ele era judeu, era um judeu nascido na Alemanha, os pais judeus.
E ele também é muito conhecido como um crítico literário. O pessoal de letras talvez já tenha lido alguma coisa de Walter Benjamin. Mas ele é notável por uma crítica que ele faz ao que nós acabamos de introduzir aqui hoje, na minha fala, né? De enxergar essa sociedade que está aí como uma sociedade que produz ruínas humanas, mas que faz parecer progresso, mas que faz parecer prosperidade, mas que faz parecer sucesso, fama, enriquecimento, né? Que coloca para a gente uma agenda de progresso pessoal que muitas vezes é uma agenda de ruína, né? A gente acredita, e isso é uma mística, né, que a sociedade passa para a gente acredita que está progredindo na carreira, e aí chega no fim da vida, né, e se dá conta de que não viveu, de que não amou, de que não se deixou amar, de que desperdiçou tempo, de que gastou muita energia com coisas que, no fim das contas, não são produtivas para a própria vida, para a própria existência, né, que não fazem a vida vicejar, né? Ao contrário, são coisas que provocam uma desertificação no coração. Em vez do florescimento da vida, muita perda, muita dor, muito sofrimento. E Walter Benjamin, ele tinha uma figura que era uma figura mística para ele. Ele era materialista, ele não era devoto de uma religião teísta que crê em Deus. Ele se tornou e ele propunha o materialismo. Morreu muito novo, então a gente não sabe outras tantas coisas que poderiam ser desenvolvidas por ele. Mas ele tinha uma figura que era um quadro. Eu queria que, se desse para apagar a luz, para vocês conseguirem ver esse quadro com mais impressão, com mais detalhe. Tem que ser do outro lado. Aí, esse quadro, o nome desse quadro é Angelus Novus, que é um nome latino, né? Em latim, anjo novo. E o Angelus Novus ele foi desenhado por um artista chamado Paul Klee, e Walter Benjamin comprou esse quadro. E esse quadro ele era uma referência espiritual para ele, né? E na fala dele, esse anjo ele se move, né? Ele se movimenta na imaginação estética, né? No olhar da arte, esse anjo ele se movimenta, e ele participou dessa crítica que Walter Benjamin faz à sociedade moderna. Esse anjo ele é como se fosse uma manifestação humana, espiritual, na contramão, sofrendo, agonizando, na contramão do rumo do progresso, né? A humanidade indo numa direção, produzindo morte e ruína, e esse anjo ele sofre enquanto ele participa dessa história. E aí eu separei aqui uma fala que o próprio Walter Benjamin faz em um texto que ele escreveu sobre esse anjo. Olha o que ele diz. Olha como é uma experiência mística. Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus, representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente, né? Percebe que há uma sensibilidade aqui, né? É muito subjetivo. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história, aí ele vai dar um nome para esse anjo. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a dispersa a nossos pés.
Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso. Paraíso aqui é uma ironia, né? E prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Você fala, que loucura, né? Ele está vendo tudo isso no anjo. Para alguns parece um desenho infantil, né? E ele vê toda essa força. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, que é a coisa do progresso, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. E aí, é a partir disso que eu quero falar com vocês. Esse mundo que a gente está, do qual a gente participa, essa sociedade marcada por uma paixão capitalista, uma paixão de concentrar renda, concentrar riqueza, de ter mais do que o outro. A paixão da nossa sociedade não é a riqueza. A paixão da sociedade é a riqueza sem o outro. É diferente. Então, basta ter um celular legal. Eu quero ter o que poucos têm. Eu valorizo mesmo é a roupa que o outro não pode ter. Bom mesmo é o carro que só alguns podem ter. É a viagem que só alguns podem fazer. É a comida que só alguns podem comer. Né? O gosto, o desejo, o elan, a paixão, não é por viver bem. Isso se perdeu, isso foi arruinado. A gente se desumanizou. Virou um troço capitalista que quer ter a medida que o outro não tem. Né? Que o prazer é esse, é o prazer de ter o que poucos podem ter. E produz esse tipo de gente, agitada, desatenta e exausta. Que caminho nós podemos fazer a partir da missão dos 70? Eu quero propor alguns conselhos, algumas marcações nesse caminho. Primeiro, nesse mundo, quem melhor pode nos ensinar a viver são os derrotados. A partir do que Jesus fala aos seus discípulos, qual é o marcador que Jesus dá para eles? Né? São os lobos, que representam os que têm poder, os que devoram, os que impõem temor aos outros, ou os marcadores são os cordeiros, que são vítimas com frequência. É com eles que eu quero que vocês tenham comunhão. Parece que quando Jesus diz, né, aos discípulos, eu vos envio como cordeiros entre lobos, ele está dizendo bem claro, os marcadores da existência de vocês, as pessoas com quem vocês vão ter comunhão, o projeto de vida que vai animar o coração de vocês, não é o projeto de vida dos poderosos, é o projeto de vida das vítimas. São os que se alienaram dessa cultura. Os que sobraram nas curvas, senta com eles. Os desaprovados, os rejeitados, os inquietos, os desencaixados, dá as mãos para esse pessoal, porque eles estão indo no caminho certo. Os loucos, os fracos, os doentes, os que pararam, os que não conseguiram continuar, as vítimas desse mundo. É com eles que a gente precisa ter comunhão. É com eles que a gente aprende. Por quê? Essa ênfase de Jesus. Por que Jesus diz isso? Porque talvez essa seja a nossa maior contradição. Qual é a nossa contradição? Eu lembro que eu participava de uma reunião de pastores na Bethesda, um encontro de pastores. Eu era um pastor há pouco tempo, né, na cidade de Curitiba, começando uma igreja, lutando, batalhando muito. Eu tinha, acho que uns 27 anos de idade, 28 anos, sempre fui muito falastrão. Difícil uma reunião que eu não fale alguma coisa. Qualquer que fosse. E era uma reunião de pastores da Bethesda, lá no interior de São Paulo, onde passou alguns dias juntos, orando, conversando, discutindo Bethesda, as coisas. E o tempo todo tinha sempre uma fala assim, fazendo referência à Igreja Universal, que
que arrecada, que fala uma linguagem popular, né, e tal. Ou então, na época, a Igreja Renascer, a gente viu no que deu, né? A Igreja Renascer, que reúne as pessoas e acontece, e tá sempre uma referência, né? E aí eu peguei na época e fiz uma crítica, né, aos pastores presentes. Falei, cara, a gente tem aqui eu usei a expressão paradigma enviesado. Isso aí virou um problemão para mim o resto da vida. Toda vez, o paradigma enviesado, né, Elianai? O pessoal ficou meio mordido comigo. Falei, cara, vocês odeiam o estilo de vida desse pessoal, odeiam a pregação deles, odeiam o que eles fazem, odeiam a maneira como eles vivem, mas amam o que eles têm. É esse o problema. No fundo, vocês querem ser eles. E essa vai ser a nossa ruína, porque a gente não sabe fazer o que eles fazem, não quer fazer o que eles fazem, mas quer chegar onde eles chegaram. Nós não vamos chegar lá, porque nós não vamos fazer o que eles fizeram para chegar lá. Qual é a nossa crise? A gente odeia esse estilo de vida, né? Egoísta, não solidário, consumista. A gente sabe elencar aqui, nós somos bons de escrúpulo moral. A gente sabe dizer que é feio, que é ruim, que é reprovável, mas a gente, ao mesmo tempo, se apaixona pelo que eles possuem, pelo que eles conquistam. E porque a gente faz isso, no fundo, a gente ama os lobos. No fundo, a gente quer ser meio lobo, meio loba, né? A gente quer. E essa é a nossa crise, porque nós não podemos ser. Então, com frequência, a gente se sente menor. Com frequência, a gente se sente desvalorizado. Com frequência, a gente se sente desprestigiado, rejeitados, às vezes fracassados, não é? E aí Jesus, ele radicaliza esse negócio de andar com o cordeiro e não com o lobo. Ele diz assim, olha, quando vocês se sentirem assim, sentir que ninguém ouve o que vocês estão dizendo, ninguém liga para o que vocês estão dizendo, faz assim, cara, vai lá na saída da cidade, vai embora, se despede desse pessoal, manda as favas, manda para longe, manda para aquele lugar, tira a sandália dos pés. E aí essa liturgia, eu já falei aqui, nessa força litúrgica, né, que ela é raivosa, ela é indignada, né, bate a sandália do pé, porque nem o pó da vida de vocês nós queremos, e segue em frente. É outro projeto. É com outras coisas que vocês devem animar o coração de vocês. E, novamente, eu trago uma figura aqui do Walter Benjamin. Ele é muito poético. É uma delícia ler os fragmentos, os aforismas do Walter Benjamin, que é a figura que acabou criando um anglicismo, né? Acabou criando, não sei se a palavra seria um anglicismo ou um estrangeirismo, né? Flaner. Flaner, em francês, é o observador, aquele que olha de passagem, só observa, ele não participa, ele não entra na cena, não faz parte daquela cena. E ele pega essa figura de um poeta chamado Charles Baudelaire, no livro As Flores do Mal. E eu vou ler daqui a pouco um trechinho do soneto do Baudelaire, não vou deixar vocês sem essa delícia. O Flaner, ele é uma figura descolada. Ele está ali, mas ele não faz parte daquilo. Algo parecido com o que a Bíblia tentou propor. Está no mundo, mas não faz parte do mundo. E mundo aqui não é Brasil, não é o planeta Terra. A gente não vai sair disso aqui não, cara, é isso aqui mesmo, né? Mundo aqui é cosmos, é a maneira como está organizado, é a cultura, é o jeito de viver, é a estrutura. A gente está aqui, a gente negocia, a gente participa, a gente estuda, a gente faz as coisas, mas a gente não faz parte. O Flaner, ele é alguém que se descola, e ele por não fazer parte
desse progresso que cria ruínas, ele consegue fazer o que ninguém mais faz, que é ver. Ele consegue ver, consegue ouvir. E ele consegue se encantar com a beleza que é efêmera, daquela mulher que vem e ela vai. E ele vive esse instante místico, né? Ele consegue viver porque ele não faz parte, porque ele é um flaner, né? Ele é esse observador. E aí, o trecho que é do poema A Uma Passante. Percebam como que ele atua aqui, como essa figura, que eu acho que tem muito a ver com o que Jesus está propondo. Vocês têm que estar nesse mundo sem fazer parte dele. Porque é esse mundo que vocês querem mudar. E vocês vão mudar com um radical posicionamento, um posicionamento subversivo. Entendeu? Eu não vou fazer parte disso. Mas por não fazer parte disso, você consegue enxergar o que ninguém está enxergando. E os caminhos que você pode seguir. Ele diz assim, ele vê uma mulher nesse poema, e ele se encanta com essa mulher. Ele descreve, e ele não chega a se envolver com ela, ela passa, e ele vê o que ninguém está vendo, que está ali, né? E ela vai embora, e ele se despede. Olha só, a rua em torno é um soneto. Ensurdecedora vaia, né? Barulho do progresso, da vida arruinada humana, né? Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra alva da saia. Percebe que há uma sublimidade, há uma graça aqui. Pernas de estátua, era fidalga, ágil e fina. Eu bebia como um basbaque, né? Embasbacado, né? Espantado, em êxtase. Um basbaque extravagante. No tempestuoso céu do seu olhar distante. A doçura que encanta e o prazer que assassina. Brilho. E a noite depois, fugitiva beldade, ou seja, uma beleza efêmera que passa. Eu não estou preocupado em conquistar, em fixar. Não estou preocupado em acumular, em me apossar. Ela vem e passa por mim, eu deixo que ela vá e fique em mim apenas o rastro, o encantamento, a alegria de viver. Não é? De um olhar que me fez nascer segunda vez. Olha a força que ele dá para esse encontro místico. Não mais te hei de rever, senão na eternidade. É lindo, sugiro que vocês leiam um dia. Fechando essa ideia. Ora, se vencer implica em não ter tempo, nem energia para viver, melhor perder. Se vencer é ser admirado pelo esgotamento de tanto trabalhar, melhor ser visto com desconfiança. Se vencer é chegar ao fim da vida com gosto amargo de quem pergunta, para que mesmo eu vivi? Melhor o fracasso. Se ter sucesso significa desperdiçar a vida dos filhos, da companheira, do companheiro, as amizades, o insucesso vale mais a pena. É melhor. Se ter muito dinheiro e bens é ter pouco coração, melhor o desprendimento de uma vida mais simples. Se estar conectado implica em perder consciência, ternura e bom senso, melhor se desconectar. E aqui uma referência à nossa condição digitalizada. Se ter uma aparência de felicidade nas redes sociais implica em perder o olhar simples e admirado para a vida e as pessoas em volta, se ter uma aparência postada nas redes sociais implica em perder um instante, melhor não parecer nada. Melhor ser um flané, né? Que o Benjamin chama de incógnito, desconhecido. Ninguém sabe nem que ele está ali.
mas ele é o único que está ali. O resto virou ruína. Se para ter likes e visualizações em fotos e debates significa não ver quem está do meu lado e perder a capacidade de me encantar com a vida, melhor ser um desconhecido. Se para dar certo eu tenho que virar um lobo desalmado, melhor seguir sendo um cordeiro, na comunhão dos que entendem de amizade e alegria de viver os outros cordeiros. Amém? Segundo, a atenção é a liberdade sensível de quem não precisa de muito para viver graciosamente. E eu já rascunhei essa ideia aqui. Jesus faz uma advertência a essas duas cidades, Corazim e Betsaida. Cara, você pode fazer o ó do borogodó e os caras não veem, não se sensibilizam. Não é suficiente para eles abraçarem, para eles acolherem, para eles amarem, para eles buscarem justiça. Não é. Quanto mais estímulo, é a nossa condição hoje. Nós somos um tipo de gente superexcitada. Tem muita propaganda disputando a nossa atenção. E eu diria que sequestrando a nossa atenção. Sequestrando a nossa atenção e tirando de nós a capacidade de prestarmos atenção nas coisas simples. Isso é perda de liberdade. É gente escravizada pelo estímulo. Gente escravizada pela excitação, pela propaganda. Gente, a maior parte das coisas que ocupam a nossa mente são propaganda do que a gente nunca vai ter. E vão construindo em nós uma subjetividade angustiada, insatisfeita, né? Quanto mais a gente faz, menos a gente tem. Quanto mais a gente corre, menos a gente chega. E angustiados e exaustos. E haja depressão, e haja síndrome de pânico, e haja ansiedade. Né? A gente corre atrás de um corpo que nunca tem, que nunca consegue. Né? A gente corre atrás de desempenhos que nunca são suficientes. Ai de ti, né? Haja prodígio. Nenhum prodígio dá conta de promover esse pessoal. E aí depois Jesus, ele no versículo 21, ele louva o fato de que essa grandeza que ele está falando aqui, da simplicidade, da atenção sensível, livre, é uma grandeza que os pequeninos acessam. Pequenino aqui quem é? É gente que não faz parte desse jogo de importância, sabe? Gente simples, que consegue ouvir, que consegue ver, que consegue se deixar tocar. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, ele vai dizer depois. Portanto, há uma atenção, e eu quero dizer isso para você. A atenção aqui, ela é uma condição da nossa humanidade, que a gente precisa trabalhar com ela como quem ora. Aliás, orar é exercitar essa atenção, parar tudo para ouvir, parar tudo para sentir, parar tudo para ouvir a respiração, para ouvir o próprio corpo, para se reconciliar com o próprio corpo. É meu corpo, né? Tem aqui uma pancinha, uns negocinhos sobrando aqui atrás, algumas coisas, aqui está sobrando, aqui está faltando. Esse sou eu, cara. Tem uma história aqui nesse corpo, todo mapeado por cicatrizes, né? E tá bom, essa é a minha história. É por ela que eu quero viver. Finalmente, terminando. A alegria mede melhor quem podemos ser do que o que podemos fazer. A alegria, ela é uma forma de medição. A alegria mede, diz muito do que você ama. Não é verdade? Você se alegra quando você chega a algum lugar que você deseja. Você se alegra quando você tem aquilo que você quer. Você se alegra quando acontece o que você espera.
Você se alegra quando você come o que você gosta, bebe o que você gosta, né? Quando você recebe o que você mais deseja. A alegria, ela mede o que a gente ama, o que a gente procura, o que a gente busca. Aí os discípulos chegam empolgados com o lance, né, do mão para trás, sai, qual é o teu nome? Diz teu nome. Né? A coisa dos espíritos, essa coisa, esse poder cósmico de dominar o adversário, que aqui é uma representação da nossa vontade de poder, né? de exercitar poder, domínio. E aí eles estão empolgados com isso, tão alegres. Aí Jesus joga um banho de água fria, joga água no chope deles, areia na farofa. Né? E aí ele diz, gente, isso aí é nada. Isso aí não vale nada, cara. Vocês deveriam se alegrar. Dizendo assim, olha, usa a alegria de vocês, coloca a alegria de vocês para medir o que importa, o que ninguém vai tirar de vocês. O que ninguém vai tirar de vocês. Para medir o nome de vocês que é escrito em Deus. Você é uma existência rara e única, e de uma maneira inexplicável e misteriosa, essa pessoa que você é está escrita em Deus. Essa história, Deus esse arquivo misterioso que registra quem você é, que está no teu nome, que é um nome, que está por detrás desse Elienai, as escolhas que ele fez, as rejeições que ele sofreu, os abraços que ele deu, o colo que ele recebeu, os carinhos que tocaram a sua pele, as cicatrizes que mapeiam o seu corpo, os medos que o Elienai tem, tudo isso se mistura, né, tecendo quem eu sou, quem eu me tornei. E aí Jesus parece dizer, cara, o lance é esse aí, ó. Vocês ficam atrás de acumular, de ter, de conquistar, de mostrar poder, mas quando faltar poder, quando faltar o bem, vocês vão se sentir os piores seres humanos da vida, vão querer desistir da vida. Isso aí é um caminho suicida. Não, 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 não. Se alegrem porque vocês têm um nome escrito em Deus. E esse ato é um ato espiritual. E eu diria que é um ato, sim, de limpeza, de santificação, de purificação. Perceber um nome escrito no céu é estar com as mãos vazias. Sabe? Deixar de ter, sem troféus, totalmente desprendida. Você totalmente desprendido de qualquer coisa, da honra que você tem, do título que você... No mundo acadêmico eu acho muito engraçado, cara. As pessoas sendo apresentadas, está aqui entre nós, professor, doutor, coordenador, pós-doc, aí, cara, sabe o pavãozão? Tudo merda, não vale nada isso aí, cara. Tudo uma grandíssima bosta. Aí Jesus fala, cara, joga isso tudo fora, vai, mão vazia. Você e você, teu nome, faz teu nome. O teu nome só, de tudo que você significa ali, na plenitude do amor de Deus. Sabe, um ato espiritual, né? Uma ausência de qualquer adjetivo, uma ausência de qualquer acúmulo. E aí eu termino com o poema e a oração linda de Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é estar em mim. É o que Deus espera que você faça hoje de manhã. Que você esteja em você. Com tudo que você significa e é. Isso aí é fonte inesgotável de alegria na graça de Deus.
queria que você ficasse em pé comigo para nós orarmos nesse momento. Queria que você se movimentasse em oração. A gente não pode perder a chance hoje de fazer isso aqui virar oração. Fazer essa reflexão virar entrega, virar um ato espiritual, né? Virar um encontro com Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim, arrastando ruínas, né? E eu queria te dizer que você não é essa ruína. Essa ruína não te pertence. Ela não é você. Quem é você? Antônia. Né? Quanta força, quanta história, quanta riqueza há nesse teu nome aí. Única. Ah, mas ninguém sabe nem que eu existo. Sim, essa é a tua força. Não queira deixar de ser cordeiro, não. Essa é a tua força. Anônimo, anônima, mas você sabe o nome e sabe que esse nome está em Deus, está no céu, escrito pela eternidade. E esse nome tem uma história, tem uma riqueza que é louvada pelo próprio Deus Criador. Eu queria que você fizesse as pazes com essa ausência agora, esse desprendimento. Com tudo que você é diante de Deus. Você não é o que você faz parecer. Você não é o que você acumula e conquista. Você é o Wendel, a Virgínia, você é o Felipe. Você é a Raquel. E tudo que nesse nome está escrito, construído e existido. Há uma canção com a qual a gente pode orar? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que vai no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus anime a nossa simplicidade, o nosso desprendimento, a nossa coragem de viver bem.
Que o amor de Deus traga paz ao nosso coração, porque temos o nome escrito no céu. E a coragem, a sensibilidade e a presença do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém? Amém, amém.